Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Provérbios capítulo 22, versículo de número 28. Provérbios 22, 28. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, vai na fé aí. Está no telão lá também, lá, ó. Amém? Provérbios 22, 28. Diz assim aqui, ó, na versão do telão: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Em algumas versões, não remova os marcos antigos que os teus pais fizeram. Não remova os marcos, não remova os limites. Amém? Pai, fala conosco nesta manhã, nesta semana, que teu Espírito Santo esteja em nós, sobre nós, trabalhando, Deus, através desta palavra no nosso coração. Nosso coração está aberto, nossa mente está aberta, preparada. Fala ao nosso coração, Deus, muda, transforma a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso pensamento, orienta-nos, ó Deus, conduza-nos, Pai, ensina-nos e aprenderemos, no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, amém. Amém? Pode se assentar. Como falei no início, hoje é o nosso culto de célula, e eu ontem, pensando e orando, buscando em Deus, ontem eu fui pregar no encontro com Deus, aqui perto, quem era o cara mesmo, e quando eu vinha na estrada, vinha pensando e falando com Deus, que seria o que nós teremos para hoje. Como hoje é um culto de células, eu queria trazer alguma coisa voltado para a célula, intencionalmente. Queria que Deus nos desse algo para falar sobre a visão celular, porque olhando de uma maneira holística, de uma maneira geral, desprezando alguns probleminhas, alguma coisinha ou outra, nós estamos indo bem. Olhava assim, nós estamos vivendo um bom momento, a igreja está vivendo um bom momento, as células estão vivendo um bom momento, nós estamos em um tempo de crescimento, de expansão, a alegria, o clima é favorável, né? Talvez porque já passamos a pandemia, e nós vemos Deus trabalhando e o Espírito Santo agindo, e já esse ano, já com o último batismo, batizamos 25 pessoas, graças a Deus, para a glória de Deus, e vamos fazer mais um batismo ainda esse ano, se Deus quiser. Lá em novembro, depois do encontro com Deus, nós vamos fazer um batismo. O encontro com Deus é num domingo, no outro já é o batismo. Vamos fazer mais um batismo, e se Deus abençoar, vamos ter uma grande colheita no nome de Jesus. Então, Deus está fazendo grandes coisas, e na semana passada, Deus falou conosco na mensagem que, embora sejamos imperfeitos, embora sejamos uma igreja de imperfeitos, Deus está fazendo uma grande obra, o evangelho perfeito, movido ou condensado pelo amor, o amor de Deus que está em nós, e através deste amor, pessoas imperfeitas fazem coisas extraordinárias, pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, orando a Deus e vendo de uma maneira holística, Deus me chamou a atenção para isso, para esse momento bom, às vezes um momento que é favorável, um momento em que as coisas estão indo bem, um momento em que as coisas estão mais tranquilas, porque esse é o momento em que a gente passa talvez a buscar o relaxamento, não um relaxamento pejorativo, ruim, né, de ser relaxado, de fazer as coisas mal feitas, mas o relaxamento aquela vontade de voltar ou de estar e de adentrar mais uma vez a zona de conforto, de estar confortável. A gente busca estar confortável, e às vezes por estar confortável, por desejar estar confortável, a gente passa a desprezar algumas coisas que dão um pouco mais de trabalho. A gente passa a não querer a fugir de algumas coisas que podem gerar em nós uma insatisfação, ou que traz uma exigência um pouco maior. A gente acaba deixando para lá, porque agora está tudo bem, agora está tudo tranquilo. Então, em alguns momentos na nossa vida pessoal com Deus, a gente deixa a oração um pouquinho de lado, a gente não busca tanto a Deus, a gente não foca, não filtra, como foi falado, não filtra as redes sociais, a gente se permite olhar alguma coisa mais que não deveria olhar, porque afinal de contas agora está tudo bem.
é uma oportunidade de dar uma relaxada. E às vezes na nossa vida com Deus e na igreja e também nas células, por vezes pode acontecer isso, porque as coisas estão indo bem, então a gente tende a mover algumas coisas, a gente tende a desprezar algumas ou querer adotar outras que são mais prazerosas. A gente prioriza o prazer, prioriza aquilo que a gente entende que é melhor, prioriza aquilo que a gente compreende ou que a gente sabe que é mais palatável, é mais agradável, é mais gostoso. Então Deus falava comigo e eu vi esse texto na internet, eu vi esse texto na rede social, no story de um primo meu. Não remova os marcos antigos. E eu fui pesquisar sobre o que esse texto falava, o que o sábio Salomão falava aqui em Provérbios. Porque os marcos antigos, na época em que ele falava, eram as marcas, as fundações, as cercas. Hoje em dia se usa cerca, mas eram os locais que delimitavam uma propriedade. As pessoas repartiam as suas propriedades e então eles colocavam marcos. Na época não tinha cerca, ou era com pedras, ou era um amontoado de pedras, ou uma pedra grande. Era o local onde delimitava a minha propriedade. Dentro daquele lugar, dentro daquele local delimitado, era um lugar de bênção. Naquele local delimitado eu tinha abundância, eu tinha prosperidade. Naquele local delimitado, onde as pessoas poderiam plantar e colher e ser bem-sucedidas, porque estava delimitado, era ali, aquele era o lugar. Havia segurança naquele lugar, segurança para a família, a certeza de um futuro, a certeza da prosperidade, a certeza de que as coisas dariam certo. Mas a Bíblia diz que alguns homens, às vezes durante a noite, porque motivados, movidos pela ambição mesmo, ou pela inveja, eles mudavam os marcos uns dos outros, ou aqueles que queriam um pouco mais, eles tentavam invadir o terreno do outro, eles pensavam em alargar, em fazer algo maior, então eles removiam aqueles marcos, e a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, também sobre o mesmo tema, dizendo que seria maldito todo aquele que removesse os seus marcos. Portanto, aquilo que parecia de um primeiro momento ser algo bom, aquilo que parecia num primeiro momento fazer com que ele tivesse um ganho, ou aparentemente um ganho, na verdade era motivo de maldição, de tristeza, porque Deus estava dizendo: o teu limite é esse, o limite estava posto. Então as pessoas não poderiam invadir, não podiam passar para o lado de lá, e ninguém poderia tomar aquele limite que dava a segurança. E há marcos que delimitam uma nação, um reino, há marcos que delimitam também uma visão. No nosso caso, a visão celular. Há marcos do reino de Deus, coisas, limites do reino de Deus que não podem ser ultrapassados, limites do reino de Deus que não podem ser vencidos, porque se eu entro no limite, eu ultrapasso o limite, então eu estou em terra estranha, não há mais segurança. Se eu saio da minha terra, do meu reino, e vou na terra do adversário ou do inimigo, eu posso ser abatido lá, pode ser que eu encontre algo ruim lá. Então a cerca, os limites, os marcos, eles precisam ser respeitados, porque são os marcos que trazem segurança, são os marcos que garantem a prosperidade, são os marcos que garantem a posteridade, são os marcos que garantem a continuação, a continuidade daqueles que estão conosco, que dentro da visão, e eu quero falar hoje sobre a visão celular, eu quero trazer isso para nós, para a visão celular. Existem alguns marcos que não podem ser removidos, existem alguns princípios, alguns valores que não podem ser desprezados, não devem ser deixados de lado, porque são eles que garantem a continuação, são eles que garantem o sucesso, são eles que garantem que a ferramenta ou a visão que Deus nos deu, ela será eficaz, terá uma eficiência saudável, será uma célula saudável, uma visão saudável, uma igreja saudável. E nós, não sei, não estou aqui dizendo que há alguma coisa lá na célula, talvez haja, talvez não haja, mas eu quero hoje reafirmar que nós precisamos preservar alguns marcos, com todas as nossas forças, porque Deus está fazendo algo extraordinário, como Ele já falou que outras vezes, mas nós precisamos manter e
e zelar por aquilo que nos dá segurança, zelar por aquilo que nos trouxe até aqui, que nos manteve até aqui e que trará segurança para a posteridade. Princípios, valores, nada mais são do que fundamentos da visão celular, coisas que não podem ser desprezadas, coisas que não podem ser tiradas. A primeira delas é o mais importante talvez, e por isso eu coloquei em primeiro, porque é o coração da visão celular, é o centro de tudo, é a coisa mais importante de tudo. E quando nós desprezamos este marco, quando nós removemos este marco, então nós deixamos espaço aberto para que qualquer um outro inimigo entre e invada a nossa terra e faça uma devastação, e as coisas que pareciam ser boas, aquilo que parecia ser positivo, acaba se tornando negativo. A célula pode crescer, ela pode prosperar, mas se não houver essa primeira condição, esse primeiro marco, chamado discipulado, então nós podemos botar a perder todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação. O discipulado, ele é o coração da visão celular. Se não há discipulado, então não há crescimento sustentável. Olha aqui, existe crescimento e existe crescimento sustentável. Nem sempre crescer é sinônimo de que as coisas estão indo bem. Em se tratando de visão celular, em se tratando de igreja também e de rede, nem sempre crescer é significado de que estamos fazendo a coisa certa. Nós podemos estar apenas sofrendo um inchaço, entre aspas, porque se a gente faz um bom trabalho com as pessoas, ou se mobiliza com força, a gente pode trazer as pessoas para a célula, a gente vai ser agradável, vai ser querido, vamos caprichar no lanche. Uma coisa que sempre dá certo é o dia do churrasco. Faz o churrasco, bomba. Então, às vezes tem que fazer o churrasco e ficar quietinho, porque se avisar, até as outras células vêm na célula da gente. O churrasco vem, faz o churrasco, encheu. Mas este encher, este crescimento não é sustentável. Por quê? Porque não tem vida. O discipulado, o cuidado um a um, a troca de experiências que produz continuidade, que produz o crescimento primeiro no discípulo, primeiro na pessoa, um amadurecimento espiritual, um amadurecimento às vezes até de caráter. É o discipulado que vai fazer com que aquela pessoa que está vindo na célula, ela entenda, ela aprenda mais rápido, ela possa descobrir, fazer um diagnóstico correto da sua vida, do que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são os problemas externos ou os problemas internos. É através do discipulado e do cuidado que ela consegue vencer os seus limites, romper as suas barreiras. É através do discipulado, do cuidado, que ela consegue aprender a andar com Jesus, a ter uma vida com Deus. É o discipulado que vai trazer maturidade, para que aquele discípulo possa vencer dias difíceis, para que ele possa romper nos dias da angústia, porque a Bíblia diz que há dias de angústia. Todos nós temos dias de dificuldade, todos nós passamos por problemas difíceis. Então o discipulado, que é o coração de tudo, que é o centro de tudo, que é o cerne de tudo, não pode ser desprezado, porque apenas discípulos maduros é que produzem frutos permanentes. O discipulado gera amadurecimento, tanto do discípulo quanto do discipulador. Olha aqui, gente, na escola de discipulado você pode aprender mais na segunda-feira. Só quero que só dar uma pincelada aqui. É o discipulado que gera amadurecimento, não só do discípulo, porque discipulado não é uma relação de professor e aluno. Discipulado não é a relação de que eu sou maior, eu tenho mais tempo de igreja, eu sou mais maduro, eu vou te ensinar. Não, é o contrário. Discipulado é uma relação de aprendizado e aprendizado, porque ao mesmo momento que eu, como discipulador, estou transferindo conhecimento daquilo que eu já vivi, das experiências que eu tive, eu também adquiro outros conhecimentos com o meu discípulo, que tem uma vida diferente, que tem pensamentos diferentes, que tem um momento diferente. Pastor Abe Uber, que é o criador do MDA, do método do discipulado apostólico, ele falava sobre discipulado e o método, ele tinha um método de discipulado.
E agora, há alguns dias, não tem muito tempo, gente, ele fez um podcast, e no podcast ele conversava, ele participou de um podcast, e ele falava sobre discipulado, e ele disse como a visão dele mudou, e ele entendeu diferente. Ele falou, porque o discipulado não pode ser um método, o discipulado tem que ser uma cultura. O discipulado é uma cultura de igreja, é jeito de ser. Jesus discipulava não porque ele tinha um método de discipulado, mas era o jeito dele, ele era assim. Ele cuidava, ele dava para os discípulos e ao mesmo tempo ele recebia. Ele disse, é um caminho de mão dupla. O discipulador abençoa o discípulo, mas também o discípulo abençoa o discipulador. É um caminho de aprendizado, os dois aprendem, os dois ganham. Não é eu dou e você recebe, eu dou e também recebo. Então o discipulado, que é o cerne da visão celular, se você quer saber mais sobre discipulado, nós temos a nossa escola de discípulos. Se você entender um pouco mais a necessidade, não só de receber, mas de também oferecer. Porque aquele que não tem nada para aprender, então provavelmente já tem muita coisa para ensinar. Porque se eu não preciso aprender nada, está na hora de eu começar a ensinar. Está na hora de eu começar a levar esse ensinamento. Porque isso é cultura do reino de Deus. Porque isso é caráter cristão. Jesus, eu sempre já falei aqui, preguei a mensagem dos 4 pilares da vida cristã. Que Jesus praticava todos os dias: oração, jejum, conhecimento bíblico. No nosso caso a gente tem que ler, Jesus já sabia. Conhecimento bíblico, mas e também o discipulado. Jesus não começou o seu ministério sem antes selecionar os seus discípulos. O primeiro passo de Jesus no seu ministério foi selecionar os seus discípulos, e andou com eles por 3 anos. Discipulado faz parte do caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo está em nós, então nós começamos a praticar, não necessariamente por conta da nomenclatura, ou por conta de uma estratégia. Não é uma estratégia, não é um método, é cultura, é reino de Deus, é jeito de ser, é o jeito de ser dos céus. Então eu preciso me envolver no discípulo. Uma célula, um dos marcos antigos, que começou lá com Jesus, na visão celular, ou no caminhar 2 a 2, é o discipulado. O discipulado intencional, o discipulado como cultura. Eu dou graças a Deus, porque aqui na nossa igreja nós já estamos aprendendo isso. Eu acho que nós nunca tivemos discipuladores e discípulos como temos neste tempo, como temos agora. E isso é uma coisa desejosa, e nós precisamos salvar isso e guardar isso. Porque a célula que não tem discipulado não será uma célula madura. E às vezes a dificuldade da célula, do crescimento, o líder está angustiado, ele quer que a célula cresça. Gente, não cresça numericamente, enquanto não crescer no coração, enquanto não amadurecer os discípulos. Porque um discípulo maduro, uma pessoa discipulada, é uma pessoa que vence, é uma pessoa vencedora. Ela aprende a vencer os obstáculos, ela aprende a vencer as dificuldades, ela aprende a vencer as suas próprias emoções. Ela vai ter uma família abençoada, ela vai vencê-la no trabalho, ela vai ser uma pessoa vencedora. Deus vai agir na vida dela, ela vai abrir o coração para Jesus, a vida dela será transformada, a sua vida será mudada, moldada. Então ela se tornará um discípulo vencedor e maduro, pronto e preparado para auxiliar o outro que está chegando agora. E continua, e continua. É um marco, ele que garante a prosperidade da célula. O discipulado é muito importante, é o coração da visão celular. A segunda coisa, também aqui coloquei neste caso estes 2 em primeiro lugar, porque são muito importantes. O discipulado que mantém a célula, que traz vida para a célula, que faz com que o discípulo cresça, vença e fique maduro. A segunda coisa, que um marco estratégico da célula, que não precisa, ou melhor, que não deve ser desprezado, é o evangelismo. Uma célula evangelística, não como uma tarefa de inchaço da célula, como eu disse antes, mas como uma obra de salvação dada por Deus. Uma célula que não é voltada ao evangelismo pode adoecer de koinonite. Olha aqui, gente, nós temos um objetivo. A célula tem um objetivo, que não é o objetivo da EQ Costeira, que não é o objetivo do líder da célula,
que não é o objetivo da igreja do Evangelho Quadrangular, mas é o plano de Deus, é aquilo que Jesus colocou, é o propósito que Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Esse é o alvo: saquear o inferno e povoar os céus. Nós estamos aqui como agentes de Cristo nesta terra. A igreja é um agente de Cristo, a célula é a igreja lá nas casas, como agente de Cristo, para levar salvação àquele que está perdido. Não é para ser um clube da Luluzinha, nem o clube do Bolinha, não é para ser o clube dos amiguinhos, não é para ser aquele lugar aconchegante apenas. Embora, se houver discipulado, vai ter isso, e a comunhão está aqui, depois eu vou falar sobre comunhão. A comunhão, ela deve existir, mas ela não é o alvo, não é o objetivo. A comunhão, ela é muito bem-vinda quando ela tem um objetivo de que nós estejamos juntos, unidos na mesma visão, no mesmo propósito, que é buscar e alcançar aquele que se perdeu. Então a célula precisa ter evangelismo, não porque eu quero que a minha célula, olha aqui, gente, aqui às vezes a gente pode correr o risco de fazer a coisa certa do jeito errado, porque o evangelismo não é para a célula crescer, não é para ter um inchaço, não é para ter números, não é para a foto ficar grande, né? Para ter bastante gente, não é esse. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa vigiar muito, porque quando a gente começa a estar na nossa célula, a gente, como diz por aí, né, num modo bem popular, nós garra amor na célula. A gente garra amor na célula e a gente quer que ela cresça, a gente quer que prospere, a gente quer que vá. Então a gente mira, vamos fazer evangelismo, fazendo a coisa certa, mas com o objetivo, com o propósito errado, porque o propósito é só fazer a nossa célula crescer. O propósito é só fazer a célula aumentar. Embora, lógico, se o evangelismo for eficiente, as pessoas virão, mas não pode ser esse o propósito do nosso coração. E nós precisamos olhar para o nosso coração de verdade e aclamar a Deus e o Espírito Santo, dizer: Deus, me dá a visão correta, porque a visão do evangelismo é buscar aquele que está perdido, não é usá-lo para meu bem próprio, não é trazer pessoas apenas para que eu tenha um bom número a apresentar, não é isso. E nós podemos cair nesse risco, podemos mudar o marco de lugar, o marco do evangelismo. O evangelismo é propósito de Deus, evangelismo é amor pelas almas, evangelismo é amor por aqueles que precisam de Jesus, evangelismo é eu dar a minha vida, dar o meu tempo para levar esse Jesus que mudou a minha vida, para mudar a vida de alguém. Porque se Jesus mudou a minha vida hoje, é porque alguém um dia já investiu tempo e sua vida e talvez dinheiro para que Jesus me alcançasse. Então o evangelismo, a célula precisa ter o evangelismo, não como uma visão de apenas trazer crescimento para a célula, mas é buscar, é com amor, é individual, é pessoal. O evangelismo tem a ver com salvar fulano, salvar ciclano. Vou buscar essa vida, vou buscar aquela vida para Deus mudar a vida dele, porque quando o evangelismo só tem o objetivo de trazer, quando a pessoa chegou na célula, acabou, aí eu já desprezo ela, vou buscar outro. Aí entra a segunda, ou melhor, a terceira condição, que é o terceiro marco da visão celular, que é a comunhão. Tem que ter comunhão, não é comunhão, né? Comunhão gerada pelo compartilhamento de vida entre os discípulos. E aqui eu quero fazer um adendo junto com o evangelismo, porque comunhão e evangelismo, elas têm que caminhar junto. Eles não competem, não são inimigos, muito pelo contrário, eles se ajudam. Uma célula que tem comunhão, uma célula que tem a mesma visão, uma célula que caminha no mesmo propósito, uma igreja, um grupo que tem o mesmo propósito, ele vai vencer, vai multiplicar, vai vir mais pessoas, o evangelismo vai acontecer. Mas quando a comunhão tem propósito em si mesma, quando o objetivo é só gerar comunhão, quando o objetivo é a gente ter um lugar gostoso, amigos que a gente se dá bem, olha aqui, eu gosto daquela célula, porque lá eu me dou bem com todo mundo, vamos ficar só nós, vamos fechar aqui a nossa casinha, e a coisa fica confortável, o negócio fica bom, e não tenho vontade de evangelismo. Por quê? Porque eu estou satisfeito. Nosso objetivo era ter um grupo legal para a gente se reunir e comer uma carninha uma vez por semana, comer uma pipoca, comer um bolo, comer uma torta salgada, comer o herói
das nossas células, né, que é o cachorro quente, o que salva a lavoura. Vou fazer um cachorro quente, bora, rapidão, está feito. É o herói, o salvador da pátria. Mas não é só isso. Quando a célula tem a sua visão única e exclusivamente na comunhão, aí ela vai sofrer da doença que eu falei aqui, a koinonite. Koinonite, porque comunhão, acho que é grego, é koinonia. Koinonia é comunhão. E aí quando a comunhão tem a visão só em si mesma, ela inflama. E aí fica a koinonite. Aí vira a panelinha. Aí vira aquele grupo que não cresce, que não multiplica. É quando tem koinonite. Olha aqui, irmão. Sintomas da koinonite, fazer um diagnóstico. Koinonite, as pessoas não querem evangelizar. Vem na célula, mas nunca traz ninguém. É discípulo já da célula, é discípulo maduro, já faz tempo que está ali, conhece tudo, mas não traz ninguém. Koinonite, ele está indo na célula buscar para si mesmo, não tem visão de evangelismo. Quando a célula fala em multiplicar, dá um soco na boca do estômago assim, né? Vamos multiplicar. Não. Para que multiplicar? Koinonite. Não tem visão de evangelismo, não tem visão de crescimento, não está interessado em levar esse Jesus para outra pessoa, ele só quer ter um ambiente agradável. É gostoso estar aqui. A comunhão é o fim, e a comunhão não é o fim, ela é um meio. Na comunhão, quando nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito, temos a mesma visão, é buscar o reino de Deus. Para Jesus é lógico, sarar as nossas feridas, é claro. Ele vai mudar a minha vida, é claro, Ele vai nos ajudar, nós estamos juntos, um ora pelo outro. Um tem uma dificuldade, eu oro por você, meu irmão. Não, está sem emprego, vamos orar, Jesus vai abrir uma porta de emprego, vou ver lá na minha empresa se eu consigo, mas dá teu currículo aqui, todo mundo vamos batalhar, isso é comunhão, é bom demais, é bom. A célula está pronta, mas os olhos precisam estar para fora. Agora nós precisamos juntos aqui buscar mais vidas, buscar outros, levar o evangelho, porque esse é o propósito. É um marco, é um limite que não pode ser desprezado, não deve ser retirado. Mas a comunhão, ela precisa sim ser gerada pelo compartilhamento de vida entre os discípulos, a amizade que nasce, o companheirismo que acontece. Porque se não tem comunhão, então não tem confiança. E se não tem confiança, também não há sinceridade. E sem sinceridade, a verdade não encontra espaço para destruir a mentira. A célula tem que ter comunhão. E tem ferramentas para fazer comunhão. É o próprio lanche da célula. Eu vou falar mais um pouquinho depois. Mas você pode fazer os rolês aí, né? Faz o rolê, faz o chá das amigas, o churrasco dos amigos. Porque o homem não fica tomando chazinho, né? É bruto, né? Já vai para carne mesmo. Aí faz o passeio, o videogame, o jogo, vai cada um no seu, o tricô, quem gosta de tricô, o crochê, quem gosta de crochê. Quem quer jogar figurinha de bafo, vai jogar figurinha de bafo, né, Rick? O Rick gosta de jogar bafo, a galera ali já. Faz aquele momento para gerar comunhão, porque quando tem comunhão, a gente se conhece, e quando se conhece, percebe. E aí, tem o outro lado aí, né? Porque quando se conhece, e as pessoas se revelam quando há comunhão. Quando a comunhão não há máscaras, a máscara sai. Quando a comunhão, não estou dizendo que as pessoas devem ser perfeitas, não, mas a gente entende a imperfeição do outro. Jesus falou com a gente semana passada. E a gente ama aquela pessoa mesmo com todas as imperfeições dela. E a gente aprende com Jesus a suportar, porque comunhão é suportar uns aos outros. É suportar a imperfeição, é suportar a dificuldade, é entender o meu irmão e amá-lo como ele é, porque ele está me entendendo também, está me suportando a minha imperfeição, ele está suportando os meus defeitos, mas nós caminhamos, e quando há a comunhão, a máscara cai, então estabelece-se um ambiente de confiança, e quando há confiança na célula dos meus irmãos, então eu sinto um ambiente favorável para abrir o meu coração, para falar das minhas dificuldades, para falar dos meus defeitos, dos meus perrengues, dos meus carrapichos. Então eu mostro onde eu estou vencendo, onde eu não estou vencendo. E quando eu abro o meu coração e trabalho com sinceridade, a sinceridade traz um ambiente perfeito para que Jesus Cristo, a verdade, Ele venha e destrua a mentira que rege o nosso coração, trazendo orgulho, soberba, dificuldades, problemas.
Então a comunhão, ela precisa ser gerada, é o compartilhamento de vida, mas ela não é um fim em si mesma. Ela é gerada para que depois juntos, em unidade de corpo, em comunhão, nós possamos ter os nossos olhos no evangelismo, porque há mais pessoas aí precisando desse Jesus que está sarando o meu coração, que está mudando a minha vida, que restaurou o meu casamento, que deu uma chance na minha família. Esse Jesus que tirou as mazelas, me tirou da solidão. Tem mais pessoas precisando. Vamos juntos agora, porque juntos somos mais fortes. É uma frasinha clichê, parece, mas é verdadeira. Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Às vezes a gente tem uma dificuldade de trazer alguém para Jesus, e pega, leva lá na célula, chega na célula, um ambiente de comunhão, um ambiente de fé, Jesus falando, as pessoas, aquilo vem como água na garganta seca do sedento, ele bebe de golada, e ele diz: eu quero vir aqui nessa célula de novo, eu quero continuar caminhando com vocês. Que coisa legal, que interessante. E às vezes eu sozinho não consigo provocar isso, mas quando eu trago essa pessoa no ambiente de comunhão, então juntos somos mais fortes. Então o irmão fala uma palavra, o outro diz outra coisa, um dá um abraço, o outro vai lá e serve um lanche, a pessoa se sente amada, e ela diz: esse lugar aqui é top, eu quero estar aqui. Porque onde tem comunhão, tem liberdade, tem confiança, tem sinceridade. A verdade vence a mentira. Um outro quarto aqui, um pouco mais, mas enfim, da célula, é o respeito à dinâmica da célula. Algumas coisas são inegociáveis na reunião da célula. Olha aqui, gente, a reunião especificamente, a reunião da célula, tudo é pensado, nada é colocado lá por colocar, tudo já foi pensado, já foi treinado, já foi experimentado, já foi feito, refeito, estudado, reestudado. Então são coisas que precisam ser respeitadas, precisa ser colocado. Tem algumas coisas podem mudar, algumas coisas podem mudar. Eu não estou falando de métodos, eu estou falando de princípios. Tem gente que faz louvor, tem gente que não faz louvor, tem gente que faz louvor com violão, tem gente que só coloca uma música lá no rádio e a gente canta junto, tem gente que nem canta nada. Tem célula que faz lá o quebra-gelo, tem célula que não faz quebra-gelo. Mas isso aí são coisas que tudo bem. Eu estou falando de princípios, de coisas negociáveis. E uma delas, a primeira, é que haja o compartilhamento da palavra entre os discípulos da célula. É um princípio. Tem que haver esse compartilhamento, a participação de todos no compartilhamento da mensagem. Porque as pessoas, elas vão na célula, olha aqui, aqui na igreja está aí sentado quietinho, olhando para mim, e só eu que falo, estou com o microfone na mão. Eu estou pregando e estou trazendo a visão que Deus nos deu, e aqui do altar vem a visão de Deus para a igreja, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele está fazendo, do que Ele quer mudar, do que Ele quer alterar, daquilo que Ele quer ampliar. Deus está falando, Deus está trazendo. Então nós estamos aqui, hoje eu aqui, outras vezes ali no banco mesmo, mas Deus está trazendo para nós a visão, o que Ele quer fazer. Ou Ele fala conosco individualmente. Lá na célula, irmão, lá na célula não é hora de pregar de novo. Na célula não é hora mais, olha que não é mais a hora de eu ficar quietinho, não é mais a hora de eu ficar ouvindo. Lá é a hora de eu compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Porque é o compartilhamento, a troca, é a troca de vida, é a troca de experiências. Às vezes as pessoas têm medo, talvez, pode ter medo, receio. Eu não sei, porque eu não sei muito bem de Bíblia, eu não conheço muito bem, eu tenho medo, tenho receio. Não é para você dar uma aula de teologia, para só dizer o que Deus está fazendo na tua vida. É uma chuva de testemunhos, é uma chuva de bênção, porque a gente começa a compartilhar aquilo que Deus falou comigo no meu coração, o que Deus me tratou, o que Ele mudou, o que eu senti, o que eu entendi. Outra pessoa também compartilha a parte dela, e o outro compartilha a parte dele. Então vira lá uma miscelânea, uma salada dos céus, que complementa aquilo que foi trazido aqui. Então é preciso que haja este compartilhamento.
Não é para ter um pregador. Pregador já foi no domingo. Pregador é aqui no culto. Pega o microfone na mão e prega. Se alguém quer pregar, bora lá, vamos fazer ITQ, você vai entrar na escala, vai ser um pregador. Mas na célula é lugar de compartilhamento, eu tenho que dar oportunidade. As pessoas têm que falar, elas têm que dizer. Porque quando a pessoa vai na célula e ela fala, e Deus usa ela numa palavra. Preste atenção, irmão. Preste atenção na tua célula. A pessoa vai lá, ela só fala o testemunho, só o que Deus falou com ela, como que Deus tratou ela. E dependendo do jeito que ela fala, olhe para o lado para você ver se não tem alguém às vezes chorando ou com o olho cheio d'água. Veja se Deus não está trabalhando, veja se Deus não está agindo. Veja se a vida não está sendo transmitida de um para o outro. Perceba se Deus não está trabalhando ali naquele lugar, se Deus não está agindo ali naquele lugar, porque o compartilhamento é eu dar para você um pouco da porção que Deus me deu, e eu recebo de você a porção que Deus deu também um pouco para a minha vida. É como quando a gente faz as reuniãozinhas, um traz a Coca-Cola, o outro traz o salgado. Eu trago a minha Coca-Cola, agora se eu ficar com a minha Coca-Cola só para mim, eu encher a barriga de Coca-Cola e vou embora, e o outro vai ficar, né, o salgado empastado na boca, né? Não tem uma Coca-Cola. Mas Deus deu para você um pouquinho da minha Coca-Cola. Ó, Jesus me deu isso aqui, pega um pouquinho para você. E o outro diz, então pega um pedaço da bênção que Deus me deu. Olha, o que Deus falou para mim, foi isso aqui. E então todos são abençoados. A participação de todos é um marco, é necessário. Porque célula não é culto. Célula não é um culto. É uma reunião de discípulos de Cristo, compartilhando as verdades, compartilhando aquilo que Deus nos deu um ao outro. Outra coisa que diz respeito à dinâmica da célula, eu coloquei aqui, mas é importante, que é o horário. Tem o horário de início e o horário de término. A célula tem horário para começar e tem horário para terminar. Então não pode, irmão, chegar atrasado. Chegar atrasado na célula não tem problema, tem sim. Tem um horário. É importante que a gente chegue no horário. É importante que o líder ou o núcleo ele comece a célula no horário. E ele tem que começar no horário. E tem que terminar no horário. As nossas células aqui, elas têm duração de 1h30. É 1 hora para o compartilhamento, os louvores, palavra de fé, e meia hora, 1/3 da célula é para o momento de comunhão, porque isso é muito importante. Vou falar mais para frente. É muito importante. Aliás, dá para colocar aqui junto que o próximo já é isso. A preparação do momento do lanche como um momento de comunhão e não de começão. O momento do lanche, irmão, é um momento de comunhão. Não é para comer rapidinho e ir embora. Tem gente que vai na cela, não quero nada, eu já jantei, vou embora. Não, não é para jantar. Não viemos para a célula para comer, a gente come em casa. O lanchezinho que tem ali é para a gente sentar à mesa junto, para conversar com os irmãos, com os discípulos. Ver aquele que está mais quietinho, por que ficou quietinho, o que está acontecendo. O visitante, ser bem cuidado, é meia horinha. Tem que estar preparado, é intencional. Você não pode chegar lá na cela, não quero comer, vou embora. Não quer comer, fica aí, bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água com o irmão, reparte com ele. É momento de a gente estar junto, caminhar junto, aprofundar as raízes numa célula que tem um horário de começo e de término. Então são dinâmicas que precisam ser colocadas. Também aqui, não coloquei aqui, mas um ambiente de fé é muito importante. Às vezes as pessoas querem, né, ficar só no oba-oba, vamos fazer só festinha, vamos fazer só comunhão. Não, tem que ter a palavra. Tem que ter um momento de compartilhar, porque esse aqui vai trazer um sucesso para a célula. E a quinta aqui, rapidinho, treinamento constante, muito importante. Um núcleo forte deve estar em constante aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. O líder de célula que não lê livros sobre liderança não será um bom líder. Uma pessoa que deseja crescer e ser algo mais que Deus use e não busca aperfeiçoamento, vai ser vencido pelas dificuldades, vai ser vencido pelos obstáculos. Que nós queremos andar com Jesus e ser vencedores com Jesus, e não buscamos a palavra de Deus, e não buscamos o conhecimento, seremos vencidos pelas dificuldades, porque se nós não conhecemos a palavra, o diabo conhece. E ele usou a Bíblia para tentar Jesus, e ele às vezes usa a Bíblia para tentar eu e você. Se ele usou com Jesus, não vai usar comigo?
Se ele usou com Jesus, não vai usar contigo. Treinamento constante, não é porque é gostoso, não, mas é porque é necessário. Tem líder de célula que fez o cursinho de liderança e nunca mais pegou um livro na mão, nunca mais leu um artigo, não procura crescer. Quando tem algum problema, em vez de buscar encontrar um diagnóstico correto, ele dá qualquer remédio. Quando nós temos um diagnóstico errado, irmão, o remédio é errado. Receba! E você que fica dormindo aí na mensagem, Deus te pegou agora. Pegou eu também. Quando a gente tem um diagnóstico errado, o remédio é errado. Eu não sei o que fazer, mas procurou saber. Porque às vezes as dificuldades na nossa vida, na nossa liderança, pode ter uma origem externa, mas pode ter uma origem interna. Esse é externo. É o diabo, irmão? Não, é só o cabo ali que está com mau contato. Uma origem. Qual que é a origem do problema? O que está acontecendo? Por que eu não consigo vencer essa situação? Por que o meu trabalho não está funcionando direito? Por que as coisas não estão indo bem? O que está acontecendo? Mas as pessoas, elas sentem a dificuldade e ficam tentando remédio, sem saber exatamente o porquê, o que está acontecendo. Se não tem um diagnóstico certo, você está com dor de garganta e vai tomar remédio para bicho de pé, e não vai resolver, e você vai tomar outro remédio, não vai resolver, vai tomar outro remédio, não vai resolver, e uma hora você vai acabar com o corpo, porque não descobriu, não entendeu, não compreendeu. Então treinamento constante, para que haja um crescimento constante, porque imediatamente após vencer o primeiro obstáculo, você apresentará o segundo. Isso é natural, irmão. Pastor, então o que adianta? Adianta que do primeiro para o segundo você está mais fortalecido. É preciso continuar, é preciso permanecer. Quanto mais, é que nem academia, né? Começa com um pezinho pequenininho, quando ficou fácil demais, aumenta o peso. Ficou fácil demais, aumenta o peso. Vai aumentando o peso, mas conforme o peso aumenta, a força também é maior. Deus vai aumentando o peso, e nós precisamos nos preparar, entender e aprender. Sou pastor, eu gosto de ler tudo que fala sobre pastor, sobre igreja, crescimento de igreja, estratégias, o que um pastor pode fazer, o que o pastor não pode fazer, onde o pastor acerta, onde o pastor erra. Eu estou sempre buscando mais, para saber mais e conhecer mais. O líder de célula que não lê um livro sobre liderança vai crescer para onde? Um vice-líder que sonha em ser líder, um anfitrião que não pesquisa como ser um melhor anfitrião. Qualquer que seja a coisa que você faça no teu trabalho, qual é a tua função? Um pai que não procura ser um pai melhor, uma mãe que não procura ser uma mãe melhor. Será que o problema no meu relacionamento, na minha família, na minha casa, é o meu marido, é a minha esposa? Ou será que é eu? Uma coisa que eu já entendi, aprendi estudando, que o teto, a tampa, existe uma lei chamada lei da tampa na liderança. A tampa é o líder. Nenhum grupo, nenhuma igreja cresce mais do que o líder, porque quando bate no líder, se a pessoa quer crescer mais, ela não consegue, o líder está aqui, ela sai e vai para outro líder onde ela pode ser maior. O líder é sempre a tampa. Então, se nós queremos crescer mais, que Deus nos use mais, fazer mais, nós precisamos crescer também. Treinamento é um marco, não remova os marcos antigos. E o último, para encerrar aqui, que é também bem importante, é a multiplicação. Multiplicação é o processo natural para células saudáveis. Uma célula que não multiplica morre, porque multiplicar não é dividir, mas é expandir o reino de Deus. Quando nós multiplicamos, nós estamos expandindo, nós estamos crescendo. Agora Deus vai nos levar além. Um novo líder surgiu. Nós já falamos muito sobre isso, mas é importante que a gente reveja. São marcos que não podem ser removidos, marcos que não podem ser desprezados, porque às vezes quando as coisas começam a estar mais tranquilas, as águas estão mais tranquilas, a tempestade passou, a gente tende a afrouxar as cordas. Mas de tempos em tempos a gente tem que parar e rever.
parar e recolocar. Multiplicação é o sinal, é o atestado, é o selo de que Deus está trabalhando naquilo que Deus trabalhou. Deus fez um trabalho, Deus fez uma obra. Pessoas que foram alcançadas por Jesus, discípulos estão sendo amadurecidos. Há discípulos maduros que amadureceram, que agora têm condições e músculos espirituais suficientes para assumir responsabilidades, para cuidar de outros. Deus está trabalhando, então nós estamos expandindo. O reino de Deus está se expandindo. Haverá outra porta aberta, haverá um outro canal de bênção, haverá outro lugar de salvação, porque a nossa visão não está na comunhão, não é koinonite, é evangelismo, é alcançar o perdido, é buscar aquele que se perdeu. Como eu digo sempre que não importa, meu irmão, quantos estão aqui dentro, ainda que essa igreja esteja lotada um dia, ainda que nós tenhamos 5 cultos de igreja cheia, nós ainda estaremos com nossos olhos lá fora, porque não importa quantos estão aqui dentro, o número interessante é quantos ainda estão lá fora. Existe uma multidão de pessoas, de pais, mães, filhos, angustiados e sofrendo. Deus nos deu algo para fazer, a ferramenta que Deus nos deu, a visão que Deus nos deu, e nós precisamos zelar por ela e cuidar dela, porque é assim que Deus está agindo. Portanto, não remova os marcos antigos, não remova. Isso entra aqui, não vou falar hoje, não dá tempo, mas tem os valores bíblicos, os valores do reino de Deus nessa sociedade corrompida que tenta incutir dentro da igreja, corromper os valores, corromper os princípios, para que a coisa fique mais suave, para que a coisa fique um pouco mais agradável, para que não haja tanta rejeição. Meu irmão, não remova na tua casa, não remova com os teus filhos, não remova os marcos antigos. Permaneça firme nos valores e propósitos do reino de Deus, porque a bênção de Deus está nos valores do reino que é dele. Amém? Fica em pé em nome de Jesus.